Saúde novamente a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Obrigado, irmão. Pedi aos irmãos que trouxeram a palavra do Senhor que abram em Salmos, Salmo de número 1. Glória a Deus. Pedi para o irmão Richard fazer a leitura do versículo 1 ao 6. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Passo a ler. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos. Deus, Pai Todo-Poderoso, na Tua presença, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco essa noite, Pai, para que nós possamos, Pai, meditar na Tua palavra, que a Tua palavra seja sempre luz para o nosso caminho, e que nós possamos sair daqui, Pai, muito mais abençoados do que chegamos, Pai. Assim, crendo, eu peço, agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode tomar assento, irmãos, dá uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Estamos aqui mais uma noite, né? Firmes, fortes, né? Igual a irmã Simone, né? A quem eu quero agradecer. Que eu chego em casa, né? Eu vou editar o vídeo para postar. E eu sempre vejo que quando eu estou arrumando a Bíblia, que ela chega com um copo de água. Muitas vezes a gente nem vê, né? E nem agradece. Então eu quero agradecer a irmã por sempre estar nos ajudando, nos auxiliando. E ela que já testemunhou, né, irmãos? Um livramento, né? O médico fala que é uma coisa, Deus vai e fala que é outra, né? Esse é o Deus que a gente serve, irmãos, o Deus que cuida da gente. E ela, como ela também falou, né? Não é a primeira vez, né, irmã? É várias e várias. Esse é o nosso Deus, irmãos, um Deus de bênçãos, um Deus que se importa com a gente, que nos ama, que cuida, que quer sempre nos abençoar, né? Nosso Deus, Ele quer sempre o nosso melhor. Até quando Ele nos corrige para o nosso próprio bem, irmãos. Então vale muito a pena, irmão, a gente ficar firme na presença do Senhor, ser obediente, que o nosso Deus tem o melhor para a gente aqui nessa terra, e por fim a nossa salvação para morar com Deus no céu, amém, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos aprender do Senhor, né? Não é um culto de ensino, mas a palavra vai falar conosco essa noite sobre o livro de Salmos, e vai falar sobre o Salmo número 1, que Deus tocou no meu coração dessa palavra. E confesso aos irmãos, quando eu fui ler, fui estudar, fiquei muito feliz de ver o quão nosso Deus, né, Ele se importa com a gente, o quanto que Deus quer o nosso bem, sempre Ele quer nos abençoar, né? Não importa o jeito que a gente chega, né, do mundo, que vem para a casa do Senhor, Deus pega, Deus nos liberta, Deus cura, Deus nos capacita, Deus nos ama, irmãos, e isso é um grande privilégio, só de a gente acordar, né, poder olhar para os céus, né, e agradecer ao Deus por mais um dia de vida, pelo cuidado que Deus tem conosco. Isso, irmãos, não tem dinheiro no mundo que pague. Por isso que o cristão, irmãos, ele é feliz porque ele tem Deus na vida dele. Essa é a diferença, irmão, do cristão para o ímpio. E Salmos, irmãos, que quer dizer livro dos louvores, né, ele tem 150 salmos, né, que os escritores não falam capítulo, mas falam 150 cânticos, e é o maior livro da Bíblia, é o maior livro da Bíblia, com 150 cânticos, e foi escrito, irmãos, em torno de mais de 1000 anos. Então olha, se a gente parar para ler o livro de Salmos, né, se depender do irmão, consegue ler num dia o livro de Salmos, 150 salmos,
você vai estar passando por 1000 anos, por mais de 1000 anos da história. Então veja, irmãos, quando a palavra fala que para Deus, né, 1000 anos é como um cair da tarde, é verdade, irmãos. Aqui só em Salmos a gente tem mais de 1000 anos de história. Então, irmãos, os Salmos, né, tem os Salmos de Moisés, que foi 1500 anos antes de Cristo, que é o Salmo 90, e o Salmo mais recente que os estudiosos têm registro é o 126, que é em torno de 500 anos antes de Cristo. Outros estudiosos acho que até antes, até 150 anos antes de Cristo. Então, no mínimo, irmãos, 1000 anos, né? Tiveram vários escritores, Salomão, Moisés, Asaf, filhos de Corá, né, ou de Coré, depende da tradução, e Davi, que tem 73 salmos. E tem o Salmo número 1, que não tem, né, não tem autoria, mas, né, até eu vi que a Bíblia estava aberta em Jeremias, até eu coloquei 17, estava aberta em Jeremias aqui, a Bíblia que o pastor deixou aqui, e sabe-se que esse salmo foi escrito antes de Jeremias, porque no capítulo 17, Jeremias faz alusão a esses salmos. Então, irmãos, os estudiosos dizem que quem colocou esse salmo em primeiro lugar foi muito feliz, que ele explica bem, né, os demais salmos, né, que salmos é muito usado por devocional, né, muitas pessoas usam salmo como livro de oração, como um devocional para o seu dia a dia, e é o inário do povo de Deus, né. Então, irmãos, foi muito feliz colocar o salmo número 1, esse salmo como número 1, porque é o que difere, irmãos, do cristão e do ímpio, né? Foi pregado aqui na terça-feira a respeito de o cristão buscar, né, a paz, né, em todos os sentidos, né, paz com os irmãos, vida financeira, pessoal, no relacionamento, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nosso Deus, irmãos, é um Deus que ele é transparente. Por mais que a palavra de Deus ela seja complexa, Deus fez, né, para aquele que lê, entenda, seja uma pessoa simples, às vezes a pessoa nem lê, sabe, mas se ela colocar no rádio para ela ouvir, ela vai entender, e seja uma pessoa letrada. Então, irmãos, Deus, né, Ele aceita a pessoa assim como ela é, e a palavra de Deus, ela é uma palavra simples, né, que nosso Jesus Cristo é simples, e é bem contundente. Então, basta que a pessoa, né, leia a Bíblia com atenção. Não adianta a pessoa ler a Bíblia 10 vezes e só ir lendo. Não, a palavra do Senhor é feita para ler e para meditar e para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então o Salmo número 1 começa com: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Só desse versículo 1, irmãos, dá para fazer uma pregação de horas, porque tem muito conteúdo nesse versículo. Bem-aventurado, irmãos, bem-aventurado não quer dizer só feliz, quer dizer que muito feliz. Então, irmãos, nós somos muito felizes porque nós estamos o quê? Na presença de Deus. Muitos aí fora têm muitas posses, muitos bens, comete suicídio, deita na cama à noite para dormir, não consegue pegar no sono, não tem paz. E a gente não, nós somos bem-aventurados, seja muito felizes por estar na presença do Senhor. Não é porque a gente está na bonança ou na luta, é porque nós estamos na presença do Senhor. E fala: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Aqui, irmãos, nosso Senhor já está cuidando da gente, que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio, irmãos, é aquele que é separado de Cristo. Muitas pessoas aí fora que são ímpias, recebem palmas, né? São pessoas condecoradas, porque elas não aceitaram Cristo como Salvador, mas elas são pessoas que trabalham, que tem destaque naquilo que ela faz, que é um comerciante, um empresário, né, próspero, mas ele é ímpio. Muitas vezes a gente pega aí cientistas que discordam do Senhor, porque ele estuda de tudo, menos a Bíblia. Se a pessoa, irmãos, ela pegar para estudar, por exemplo, que tem os músicos, o músico, ele começar a estudar teclado, só teclado, ele vai ficar muito bom nisso, mas o dia que ele pegar um violão, mesmo ele sendo músico, ele vai ter dificuldade, porque ele só estudou um instrumento. Então essas pessoas, irmãos, elas estudam muito, né, as matérias curriculares das escolas, das faculdades, mas não estudam a palavra do Senhor. É por isso que elas não conhecem a palavra de Deus, e por vezes, irmãos, falam coisas que estão totalmente fora da Bíblia,
E tem cristão, irmãos, que pega, porque essa pessoa, né, é famoso, um cientista famoso, um artista, fica dando crédito a essa pessoa. E a gente vai ver no versículo 1, que é uma progressão. O cristão, ele não sai da presença de Deus no estalar de dedo, não, ele é um progresso, que ele vai, começa a dar crédito às palavras aqui, aos conselhos dos ímpios, começa a esfriar na fé, começa a questionar, né? Tem passagens da Bíblia, que a Bíblia, irmãos, tem até aparente contradição, né? A gente vê que uma palavra contradiz a outra. Quando a gente vai estudar, a gente vê que não é nada daquilo. Uma coisa estava falando de um assunto e outra de outro, completamente diferente. Mas a pessoa não reserva um tempo para estudar, para buscar conhecimento, entendimento, e começa a questionar. Aí nisso começa a esfriar na fé. Aquela brasa que vai se afastando de Cristo, né? Vai se afastando do braseiro e começa a esfriar. Então a palavra já fala, irmãos, não anda no conselho dos ímpios. Quando você ouvir alguma coisa aí fora de uma pessoa que não está na presença do Senhor, questionando a respeito da Bíblia, de muitas coisas, pare, estude, ore, né? Leia a palavra do Senhor, que o próprio Deus vai falar com você, irmãos. Vai mostrar ali o que quer dizer aquilo. Mas tem pessoas que ficam andando no conselho dos ímpios. E o que anda no conselho dos ímpios, irmãos, aí ele passa para um novo passo, que fala o quê? Não se detém no caminho dos pecadores. O cristão, irmãos, ele não anda no caminho dos ímpios. Quando o ímpio fala, ele não dá crédito. E ele também, né, não se detém no caminho dos pecadores, porque aquele, irmãos, aqui já é um outro progresso. A pessoa já entrou no caminho do pecador. Pecador, irmão, muitas vezes não está falando aqui de nós, pecadores, que pecadores todos nós somos, só que nós servimos, né, a Cristo, e Cristo pagou já por nossos pecados. Esses pecadores, irmãos, são aqueles pecadores voluntários, que estando na presença de Deus, ou estando aí fora no mundo, sabe que é pecado e está fazendo. A pessoa aí fora também tem consciência disso, né? Sabe que aquilo é errado e está fazendo voluntariamente. E tem cristão, irmãos, que se a gente... Tem cristão não, é qualquer cristão, irmãos. Se a gente se afastar de Cristo, não salva um sequer. Quem nos salva é Cristo, né? A partir do momento que a gente está firme em Cristo, aí sim, a gente é diferente do mundo. Se a gente se afastar de Cristo, a gente volta a ser o que a gente era antes. Então, irmãos, aqui já está no caminho dos pecadores, né? Que aqui fala que não se detém, mas o cristão que ele se desvia, ele já entra no caminho dos pecadores, e aí é algo muito perigoso, irmãos, que o irmão ele está pecando, mas ele não está buscando correção. Então a Bíblia fala para a gente não entrar nos caminhos dos pecadores. E por último, irmãos, fala que o cristão, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse, irmão, já é a pessoa que se estava na igreja, se desviou, né? E é aquela pessoa que está no mundo, mas que zomba de Deus, zomba das coisas do Senhor, peca voluntariamente, faz arbitrariedade com as pessoas, simplesmente por sentir prazer de ver aquela pessoa sofrer. Então esses são os escarnecedores. Já é um estágio, né, de igual Sodoma e Gomorra, já estão fazendo tudo que desagrada o Senhor. Então o versículo 1 já é o Cristo cuidando da gente, irmãos. Fala que nós somos bem-aventurados, mas para a gente ser bem-aventurados, ser felizes na presença do Senhor, nós não podemos, irmãos, seguir os conselhos dos ímpios, entrar no caminho dos pecadores, e muito menos, irmão, se assentar na roda dos escarnecedores. Se a pessoa vier criticar você da religião, né, vier fazer alguma piada de mau gosto, né, a respeito, você não tem, irmãos, que entrar em contenda com essa pessoa, até porque não vai adiantar. Mas você não tem que concordar com aquilo que ela está falando, você tem que repreender em nome de Cristo, irmãos, e tem que colocar o nome dessa pessoa em oração também, para que ela possa aceitar a Cristo como Salvador. Mas você nunca pode fazer parte daquilo, né? Porque se você chegar nesse estágio, você já esfriou por completo na presença do Senhor. Então, irmãos, nosso Deus é um Deus que cuida da gente, nos dá conselho, nos dá entendimento, para que a gente não incorra no erro. Então nós não podemos seguir o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, e nem muito menos estar nas rodas dos escarnecedores. Aqui fala do cristão abençoado. Pelo contrário, olha como que a Bíblia é perfeita. Pelo contrário, o cristão, irmão, o cristão verdadeiro,
o seu prazer está na lei do Senhor. Então, irmãos, fica para a gente essa reflexão no dia de hoje. Nós estamos lendo a palavra do Senhor, estamos buscando, né, aqueles que não têm condição, né, de leitura devido a uma dificuldade visual, ou que não consiga mesmo ler a palavra do Senhor e entender, está ouvindo a palavra do Senhor? Porque a gente arruma tempo para tudo, né? Estamos arrumando tempo para a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é perfeita, ela fala de tudo que é necessário para a nossa salvação está aqui na palavra do Senhor. Nós estamos meditando na palavra do Senhor, porque a palavra fala que o cristão, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, irmãos, nós temos que cada vez mais, né, ter prazer, né, de ler a palavra, de buscar a palavra do Senhor, de ouvir, de meditar, pedir a Deus orientação e enquadrar na palavra do Senhor, irmãos. E isso é para o nosso próprio bem. Nosso Deus só quer o nosso melhor, quer nos abençoar, quer nos curar, quer fazer maravilhas na nossa vida, irmãos. Mas nós temos, irmãos, que ser aqui como cristão, que o salmista disse, o seu prazer está na lei do Senhor. Nós temos, irmãos, que buscar a lei do Senhor. Eu lembro quando eu comecei a vir na igreja, né, eu me perguntava muitas coisas a respeito de Deus, né? Por que tal coisa não está na Bíblia? Por que isso Deus não falou isso? E eu lembro que sempre o irmão Luir, né, ele sempre pregava de ensino, né, e sempre pregava e falava, e eu via que aquilo que eu tinha dúvida estava na presença de Deus, já estava na palavra do Senhor. Então, irmãos, tudo que a gente precisa está na palavra do Senhor. É que eu não conhecia a palavra de Deus. Então, irmãos, tudo que a gente precisa está na palavra do Senhor. Basta que a gente medite, que a gente leia, né, que quanto mais a gente lê, mais o Espírito Santo vai nos dar vontade que a gente leia, que a gente estude, que a gente medite, porque isso é importante para a gente, irmãos. Não é para a gente virar um teólogo, não se trata disso, mas se trata da gente aproximar mais de Deus, porque quando a gente está lendo a palavra do Senhor, nós estamos automaticamente falando com Deus, irmãos. A palavra de Deus já é uma oração, já é uma correção, né? Muitos hoje buscam profecia do homem, enquanto a profecia de Deus está aqui, e às vezes a gente não lê por preguiça, porque a gente não reserva um tempo para o Senhor. Então, irmãos, aqui fala, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O meditar de dia e de noite, irmãos, quer dizer que qualquer horário você pode ler a palavra do Senhor. Você pode ler quando você acorda, no horário do seu almoço, quando você chega na sua casa à noite. Nós temos que reservar um tempo para o Senhor, irmãos. É para o nosso crescimento espiritual. Deus quer nos usar, irmãos, mas depende de nós buscarmos a Deus. Deus nos deu tudo que a gente precisa para, né, fazer a obra do Senhor, mas depende também da gente meditar na palavra do Senhor, buscar, procurar ter um conhecimento. Nós temos, irmãos, que meditar na palavra do Senhor. Isso é para o nosso próprio bem, porque tem dia bom e tem dia ruim. E no dia ruim, se você estiver firme, estudando, lendo a palavra do Senhor, você vai saber, porque Deus já vai ter falado com você, que aquela luta, por maior que seja, será um grande testemunho de vitória. Então, irmãos, nós temos que meditar na palavra do Senhor, temos que buscar estudar, porque muitos podem chegar para você com uma dúvida, e às vezes a dúvida é complexa, realmente a gente não vai saber. Ninguém no mundo aqui sabe a Bíblia por completo, ninguém sabe, porque a Bíblia é um livro com muitos mistérios, fala sobre todas as áreas da vida do ser humano. Então, se alguém chegar para você e perguntar algo e você não souber, irmãos, não precisa você ficar triste, chateado. Fala, isso aqui eu não sei, mas eu vou estudar, vou procurar a resposta e te trago a resposta, e leva a resposta para aquela pessoa. Mas as coisas básicas, irmãos, a gente tem que saber, porque tem pessoas aí fora que usam, né, falsos argumentos para querer colocar a gente em contradição, ao passo que se a gente souber pelo menos o básico, a gente já consegue, né, ter um direcionamento e responder aquela pessoa mediante a palavra de Deus. Então a gente tem que procurar crescer na fé, crescer no conhecimento. Fala que em primeiro lugar a gente tem que crescer na graça, e é verdade, porque conhecimento sem graça não serve para nada. Então a gente tem que orar, buscar mais de Deus, né? Buscar mais a presença do Espírito Santo em nossa vida. Temos sim que orar, temos que buscar Deus, jejuar, clamar ao Senhor, mas também, irmão, a gente tem que
e procurar entender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Estudar um pouco mais do batismo, né? Principalmente o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Temos que cada dia ler, nem que seja um versículo, mas leia, não só ler o versículo e fechar a Bíblia, não, leia, medite naquele versículo. Daqui a pouco você vai estar lendo um capítulo inteiro, meditando nele. Daqui a pouco você vai estar lendo livros. Daqui a pouco, quando você menos esperar, você leu a Bíblia toda. Não é para você ler, para você decorar, mas é para a gente ter entendimento, irmãos. Porque lendo a Bíblia a gente vê o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus se preocupa com a gente, o quanto que Deus quer o nosso bem, irmãos. E pode ver, irmãos, todos os grandes da fé, né? Daniel, José do Egito, quando a luta veio, eles não questionaram a Deus, porque eles conheciam Deus, eles conheciam a palavra, eles sabiam o Deus que eles serviam. Então, irmãos, nós temos que buscar mais de Deus, porque olha, irmãos, o versículo 3, quando a gente busca de Deus, o que acontece na nossa vida? Fala, ele é como a árvore, isso é nós, irmãos, plantada junto a uma corrente de águas. A corrente de águas, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos plantados, irmãos, nós somos uma árvore plantada junto à corrente de água viva, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que acontece conosco, irmãos, quando nós chegamos nesse estágio da fé, que no devido tempo dá o fruto, as folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido, irmãos. Então, irmãos, muitas vezes a gente pede a Deus, né? Senhor, abençoa o meu estudo, abençoa o meu comércio, abençoa a minha casa, o meu relacionamento, mas o segredo está aqui, irmãos, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, conhecer mais de Deus, ser obediente, saber o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, irmãos, onde Deus nos quer usar, e colocar a mão na obra do Senhor, porque aí, irmãos, nós vamos ser o versículo 3, nós vamos ser a árvore plantada numa corrente de água viva que é Cristo. Nós já estamos, irmãos, nós já estamos plantados na corrente de água viva que é Cristo, porque, irmãos, aqui vai falar que essa árvore, ela dá o fruto no seu tempo, e o fruto da árvore, irmãos, o fruto da árvore não é para ela. Pode reparar como uma árvore que dá os seus frutos, vem alguém, colhe, e outra pessoa se alimenta daquele fruto. Então assim seremos nós, irmãos, nós vamos ganhar almas para Cristo, né? Nós vamos ser um bom testemunho na presença de Deus, nós vamos ser pessoas com o coração mais bondoso, voltado para as coisas de Deus e não para as coisas materiais. Isso, irmãos, tudo o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, e a gente vai ficar muito contente, feliz de ver a transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Irmãos, o segredo não está na árvore, porque a árvore que produz muito fruto, né, pode até subir, né, o conceito dessa pessoa, a pessoa achar que eu expulso demônio, eu curo pessoas, eu ganho bem, então eu ajudo uma pessoa com uma cesta básica, eu ajudo outra pessoa. Irmãos, o segredo não está na árvore, porque se tirar essa árvore que está plantada junto a uma água corrente, que é Cristo, e colocar no deserto, só você mudar a árvore de lugar, num deserto onde não vai ter água corrente, que é Cristo, aquela árvore começa a murchar, seca, não dá fruto nenhum e morre. Então, irmãos, nós temos também que ter consciência que se Cristo está nos usando para que nós possamos dar fruto, glórias a Deus, irmãos. Nunca nós, irmãos, nós temos que saber que nós somos um instrumento na mão de Cristo, mas o segredo, irmão, não é a árvore que dá fruto, o segredo é o que faz a árvore dar fruto, que é Cristo, irmãos. Porque se tirar a água viva daquela árvore, ela morre, ela não dá mais fruto nenhum. Então, irmãos, não é porque você está abençoado, né, que você vai sair da presença do Senhor, não. Você está abençoado porque você está na presença do Senhor, porque Deus, Ele te abençoa financeiramente, te abençoa na saúde física, mas o mais importante, te abençoa na saúde espiritual, irmãos, que você está feliz, porque você serve a um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós, irmãos. Então fala que a árvore dá fruto no seu tempo, e aqui, irmãos, vai falar, cuja folhagem não murcha. Isso, irmãos, é muito profundo, porque Deus está falando que pode vir o sol, pode vir a chuva, o sereno, o vento, e aquela folha não murcha. Quer dizer, irmãos, que pode vir a luta, pode vir a tempestade, e você vai ser uma árvore firme, fixa
na terra, né? Que aqui fala que Cristo é quem vai cuidar dessa árvore. Então essa árvore pode vir à luta, o vento que for, não vai derrubar essa árvore, irmãos. Essa árvore somos nós, irmãos. Pode vir o sol, a chuva, a luta, né? A enfermidade, pode vir o que for, você vai estar firme, porque você está na presença do Senhor, irmãos. Aqui fala, cuja folhagem não murcha. Não murcha por quê, irmão? Porque está na fonte de água viva que é Cristo, irmãos. Então, irmãos, nada pode te abalar, nada pode te derrubar, porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então essa árvore somos nós, irmãos, e a água é Cristo, irmãos. Então tudo que provém de bom, que sai da gente, é o Espírito Santo que está em nós, irmãos. E tudo o que Ele faz será bem sucedido. E isso, irmãos, que é a diferença do cristão. O cristão, ele coloca a mão, né, em algo e Deus abençoa. Mas por que Deus abençoa? Porque ele já se enquadrou na palavra do Senhor. Ele não senta na roda do escarnecedor, não fica falando fofoca maldosa da vida dos outros, né? Não fica seguindo o conselho de ímpio, e muito mais de pessoas que zombam de Deus, né? Então, irmãos, tudo isso Ele fez. Então Deus está nos convidando, irmãos, para a gente se aproximar mais de Deus, buscar mais de Deus, porque o que nós colocarmos a mão, Deus vai estar lá, irmão, nos capacitando, nos abençoando. A gente tem o sonho no comércio, Deus abençoa, aquilo torna realidade. A palavra fala que as bênçãos buscam a gente, é verdade, irmãos, é verdade, a bênção busca a gente, né? Eu com a minha esposa, eu lembro que a gente estava na cozinha, aí minha prima mandou mensagem, que ela queria vender uma casa, a gente não tinha o dinheiro, né, para comprar, e ela falou o valor, irmãos, o valor é menos da metade que a casa vale. Aí eu peguei um consignado, nós compramos uma casa, pagamos à vista. Hoje em dia só com o dinheiro do aluguel a gente já paga a prestação da casa. Quer dizer, é Deus, irmãos, que procura a gente, a bênção procura a gente, você não vai atrás. E isso é verdade, irmãos, mas para isso a gente tem que, né, produzir frutos. E os frutos, irmãos, muitas vezes também é na obra do Senhor. É você colocar, consagrar sua vida, falar: Senhor, usa-me na tua obra, Senhor. Quando você receber seu salário, você lembrar de abençoar a Deus também com aquilo que Deus já te abençoou primeiro. Que Deus, irmãos, tem igreja que até fala: se você tem R$100 na carteira, dá aqui que Deus vai te abençoar. Mas isso não é de Deus, irmãos, porque Deus, Ele vai te abençoar primeiro, depois que você vai recolher o seu dízimo, a sua oferta. Primeiro Deus vai te abençoar. Deus não pega nada adiantado, não, muito pelo contrário, Deus paga adiantado, a gente paga depois, né? Deus nos abençoa com emprego, com salário, depois que a gente recolhe o nosso dízimo. Então, irmãos, a gente começa a dar fruto, tanto no ministério quanto aí fora. Deus, tudo que a gente coloca a mão, Deus abençoa, irmãos. A bênção corre atrás de você, né? Você está trabalhando num lugar, uma pessoa passa a te ver e te contrata para trabalhar em outro lugar, com um salário melhor. É Deus que, a bênção corre atrás de você, porque você serve um Deus Todo-Poderoso, irmãos. Você abre um comércio, Deus abençoa. Então, irmãos, a bênção corre atrás do cristão, irmãos. E isso é em todos os campos da vida, não é somente no financeiro, não. É familiar, é de saúde, como a irmã testemunhou aqui. Poderia ser algo pior mesmo, poderia ser um AVC, ela poderia estar numa cama, mas ela está aqui dando glórias a Deus, porque Deus cuidou dela, irmãos. Então, irmãos, nós temos que saber o Deus poderoso que nós servimos, um Deus que cuida de nós, que nos ama. Então nós temos, irmãos, que cada vez mais ser obediente e buscar mais de Deus para a nossa vida. E aqui, irmãos, do 4 ao 6, né, vai falar do ímpio. O 4 diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha, irmãos, e a semente, a palha ela envolve a semente, ela está muito perto da semente, né? Parece até uma coisa só, a palha e a semente, mas quando vem a colheita, se separa. No método antigo, quando foi escrita a palavra, eles pegavam, colocavam a semente numa peneira, e a palha e jogavam para o alto. A semente, pelo seu peso, ela subia e caía no mesmo lugar. A palha o vento levava, irmãos. Então, irmãos, as pessoas que estão no mundo, que a gente também está inserido nesse mundo, às vezes até parece com a gente algumas coisas, mas naquele grande dia, irmãos, vai ser diferente. Nós seremos a semente e elas a palha.
E aqui fala que a palha o vento dispersa, e depois é recolhida, né, e é queimada. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores. Aqui não é pecador aquele que peca, porque nós somos pecadores também. É aquele pecador que peca voluntariamente, ele não está nem se preocupando que o pecado dele vai atingir uma pessoa, e isso o cristão não faz. Na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Aqui, irmão, conhecer o caminho do justo não é que Deus sabe o que você faz, não, é que Deus conhece você. Deus nos conhece. Deus, o conhecer aqui, irmãos, é que Deus está preocupado com a gente. Deus quer o nosso melhor, Deus quer cuidar da gente, quer que a gente coloque a mão, né? Eu vou fazer um concurso, Deus quer que a gente estude e passe. Deus vai nos capacitar, irmãos, vai nos capacitar, a gente vai passar, e o nome de Deus é que vai ser glorificado. Então Deus nos cuida de tudo, irmão, da saúde, como cuidou da irmã, né? Do relacionamento, da vida financeira, do trabalho, e cuida tanto, que a maioria das bênçãos a gente nem sabe, porque Deus deu tanto livramento, e muitos livramentos a gente nem sabe que recebeu. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos, Ele nos conhece, Ele cuida da gente. Então, irmãos, vale muito a pena ficar firme na presença do Senhor, porque aqui conclui que, mas o caminho dos ímpios perecerá, ou seja, irmão, naquele grande dia será o fim dos ímpios. Então vale a pena, irmãos. Então a palavra do Senhor está nos convidando para ficar mais perto do Senhor, mais obediente ao Senhor. E aqui, irmãos, está falando dos ímpios, serve de alerta para a gente não cair no caminho dos ímpios, né? Aproximar de Deus para não cair do caminho dos ímpios, e também um alerta para a gente buscar os ímpios para a presença do Senhor, irmãos. Nós temos, irmãos, que ser um bom testemunho, ser um evangelho vivo, para que a gente possa, por meio de Cristo, ganhar essas almas para Cristo, irmãos. Então, irmãos, Deus tem propósito na vida de cada um aqui, irmãos. É nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar, sermos obedientes a Deus, buscarmos mais de Deus, irmãos, e tudo que a gente colocar a mão, nós seremos abençoados. E principalmente na obra do Senhor, irmãos. Deus quer nos usar, irmãos. Então, irmãos, vamos ficar firmes com o Senhor, buscando Deus, meditando na palavra do Senhor, sabendo que o nosso Deus, irmãos, Ele tem o melhor para nós. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.